Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula, né? Nossa 23ª aula da nossa disciplina de Química Geral 1. E hoje nós vamos começar, né, a discutir aí os estados físicos que a matéria são encontradas. Vamos lembrar que até então, né, na última aula, nós meio que já fechamos a parte de ligações químicas, né? Nós vimos aí as principais tipos de ligações que podem acontecer entre os átomos, né? Então nós vimos as ligações iônicas e as ligações covalentes. E como que então os átomos podem agora né, interagir para poder formar matéria tal como a gente conhece. E nós basicamente temos três estados físicos da matéria, né, ao nosso redor. Né? Nós temos outros estados físicos também, além desses três principais, mas esses não são tão comuns, né? Como por exemplo plasma. Né? O plasma não é um estado físico comum no nosso dia a dia. Né? O condensado de Bose-Einstein também não é um estado físico presente no nosso dia a dia. Então por isso nós não vamos estudar esses estados físicos, tá? Nós vamos estudar apenas os três principais, né, que é os líquidos, os sólidos e os gases. E nós vamos começar pelos gases, porque é o estado físico mais comum que nós temos, mais simples, né, que nós vamos ter. Ele é mais simples porque basicamente é um aglomerado, é como é que eu vou dizer, um estado em que as minhas espécies químicas estão totalmente livres, né? Não estão interagindo uma com a outra. Então não tem nenhum tipo de interação entre os átomos ou entre as moléculas que compõem o meu gás. Por que átomos ou moléculas? Porque vamos lembrar que no estado gasoso nós podemos encontrar átomos, né, totalmente isolados, que é o caso dos gases nobres, né, como por exemplo o gás hélio, está aqui, né, representado aqui no balãozinho que é amarelo, tá? Que são átomos de hélio que estão ali dispersos no ar. Ou podemos ter moléculas, como temos aqui, né, a molécula do O2, né, moléculas com átomos iguais, né, no caso aqui diatômicas, né, no caso homonucleares, né, que são o mesmo tipo de átomo. Então que eu tenho moléculas formadas por dois átomos de oxigênio formando o nosso gás O2. Então tem moléculas ali, né? E essas moléculas não interagem uma com a outra, né? Uma molécula de O2 não vai interagir com uma outra molécula de O2. Até compostos com maior número de átomos e com átomos diferentes, como é o caso da água, né, que está aqui também nesse balão azul, ou no caso da amônia, que está aqui nesse balão vermelho. Nesse caso também são moléculas com átomos diferentes, mas que essas moléculas também não vão interagir uma com a outra. Diferente quando eu tenho sólidos e líquidos, né? Sólidos e líquidos nós temos interações em todos os átomos, né, ou moléculas que fazem parte daquele meu composto. Então eles têm algum tipo de interação ali que mantém eles dentro daquele respectivo estado físico, diferente do estado gasoso. E é interessante porque, mesmo que os gases apresentem características químicas diferentes, eles vão apresentar características físicas muito semelhantes, diferentes dos líquidos e dos sólidos. Por exemplo, o gás oxigênio e o gás nitrogênio possuem características químicas bem diferentes. O oxigênio ele é essencial para a manutenção da vida, o nitrogênio já não é. O oxigênio é relativamente reativo, enquanto o nitrogênio já é um gás não reativo. Então você percebe que eles têm comportamentos químicos diferentes. No entanto, as características físicas deles são muito semelhantes, né? Todos eles vão ter, vão ser encontrados no estado gasoso. O comportamento deles, quando se varia a pressão ou quando se varia a temperatura, vai ser a mesma. A densidade dos gases formado por esses dois tipos de moléculas vai ser a mesma, né? Desde que eu tenha, lógico, a mesma quantidade ali, né, de moléculas dentro do mesmo volume, né, mas vai ser muito semelhante, tá? Diferente de outros compostos de estado líquido e sólido, né, em que eu tenho, por exemplo, a densidade deles vai variar bastante, né, independente se eu tenho o mesmo volume e a mesma massa deles, né. Outra coisa que vai diferenciar, né, é a própria, por exemplo, a viscosidade, né, dos líquidos. Vou ter líquidos aí que vão ter viscosidades bem diferentes uma da outra, tá? Mesmo todos eles sendo líquidos, tá? Então percebe que diferente do sólido e líquido, os gases eles vão ter comportamentos, características químicas diferentes, mas características físicas muito semelhantes. Uma das características físicas dos gases, né, que vão ser em qualquer tipo de gás, tem a ver com, por exemplo, o volume e a forma desse gás.
Todo gás, ele, como a sua espécie química, né, seja átomos ou moléculas, estão totalmente livres, vamos dizer assim, né, não há uma interação um com o outro, eles vão tender a se movimentar, a ocupar todo aquele recipiente no qual ele está. Então ele vai ter sempre o volume e a forma do recipiente em que ele está contido, né? Então se eu tenho aqui, por exemplo, essa amostra de gás dentro desse cilindro aqui, desse paralelepípedo aqui, né, dessa cubeta aqui, né, eles vão ocupar toda essa forma, esse volume aqui desse meu paralelepípedo. Se eu tenho aqui um gás dentro de um balão, e esse balão tem o seu formato específico ali, né, ele vai ocupar todo aquele espaço físico dentro daquele balão, né, daquela bexiga agora cheia, inflada, né, com ar dentro dele, com algum tipo de gás dentro dele. Tá? Isso também é uma característica especificamente de gás. Você não vai ver líquido, por exemplo, ocupando todo o volume no qual ele está contido. Ele vai ficar sempre embaixo, né, do recipiente. Ele não vai estar subindo as paredes, por exemplo, para ocupar aquele recipiente no qual ele está. Assim como a capacidade dele de sofrer uma certa pressão, tá? Ou de ser comprimido. O gás, então, como ele ocupa todo o recipiente no qual ele está, ele tem uma grande capacidade de compressibilidade, né? Eu consigo comprimir esse gás para volume bem menor daquele volume que ele estava antes, né? Essa compressão, e não só devido à compressão, mas devido mas às outras características do gás também, vai ser devida justamente a essas moléculas, né, não terem interação uma com a outra e estarem muito distante uma da outra, né? Então, quando eu tenho uma amostra de gás, tá, em uma condição normal, basicamente a porção de volume dentro daquele recipiente, né, que eu tenho ali, que está com aquele meu gás, que é ocupado realmente por moléculas ou por átomos, é muito pequeno. De forma que às vezes aquele recipiente ele é formado muito mais por espaços vazios do que moléculas ou átomos. Então como há um grande espaço, né, entre eles vazio, né, que não tem nada, então é possível que esses átomos ou moléculas possam se aproximar. Então eu consigo comprimir aquela amostra, né, porque é como se eu fizesse então com que aqueles átomos ou moléculas passassem a se movimentar mais próximo um do outro, para que eu tenha, né, realize ali uma determinada compressão daquele gás, né? Então, devido a essa liberdade que eu tenho, nessa distância que eu tenho ali entre átomos e moléculas, é que eu tenho possibilidade de fazer, por exemplo, essa questão da compressibilidade, né, desses meus gases. Uma outra característica também que vale a pena ressaltar é o fato de sempre que a gente mistura gases, eu sempre vou ter uma mistura homogênea. E a gente pode usar como exemplo a nossa atmosfera, né? Mesmo a nossa atmosfera, né, sendo formada por diversos gases, eu não vejo, né, cada um deles, né? A gente vê uma mistura numa cor só, né? Eu não consigo ver aonde começa o oxigênio, aonde começa o nitrogênio, né? Eu não tenho essas fases na nossa atmosfera. E aí quando eu tenho uma mistura e que eu não vejo fases, né, eu tenho o que chamamos de misturas homogêneas. Diferente de líquidos, né? Nem todo líquido, ao ser misturado, vai formar misturas homogêneas. Alguns líquidos sim, né? Eu misturo água e álcool, tem uma mistura homogênea, eu não consigo ver onde está a água e onde está o álcool. Mas se eu misturo água e gasolina, eu vou conseguir ver as fases, né? Onde está a gasolina e onde está a água. Isso é o que a gente chama de mistura heterogênea, né? Então o gás não, né? Independente de qual gás que eu misture, eu sempre vou gerar uma que nós chamamos de mistura homogênea, né? Eu não vou conseguir distinguir onde está um gás e onde está o outro. E aí uma das características, né, uma das propriedades que nós vamos ter que compreender um pouco melhor e discutir um pouco melhor para poder entender melhor o comportamento dos gases, vai ser o que a gente chama de pressão. A pressão, né, por definição, é a força que a gente realiza, né, a força exercida para uma determinada unidade de área, né? Então, independente da área que eu tenho, né, se eu realizo uma força sobre essa superfície, eu realizo, então, naquele ponto, algo chamado pressão, né? Isso é pressão, né? E todo gás vai realizar uma pressão, dependente de onde ele esteja. Porque se as minhas partículas, né, meus átomos, né, que compõem meu gás estão se movimentando, elas vão estar colidindo a todo instante com as paredes desse meu recipiente, ou com o objeto que esteja ali dentro, né? Então, se ela está se movimentando, né, com uma determinada velocidade e a todo momento colide com uma determinada superfície, ela realiza sobre essa superfície, a partir do momento que ela toca, né, que ela realiza uma ação sobre a superfície, ela realiza uma força ali sobre uma determinada unidade de área, o que resulta numa pressão.
No entanto, se esse movimento, né, se esse ato dessas colisões dessas partículas são constantes e uniformes, acaba que essa pressão fica sendo constante, né? Então, mesmo que eu tenha uma determinada superfície, a todo momento é uma partícula diferente, né, uma molécula diferente que colide com aquela minha parede, com aquela minha superfície. No entanto, como esse movimento ele é contínuo, né, mesmo que seja aleatório, né, o local em que ele colide, o resultante, né, dessas forças naquela unidade de área geral ali vai ser igual, né? Então vou ter uma pressão constante sendo realizada ali sobre aquela determinada superfície, seja a superfície do meu recipiente, seja a superfície de um determinado objeto contido dentro desse recipiente no qual o meu gás está. E quando nós estamos aqui no planeta Terra, nada mais, nada menos, nós estamos num grande recipiente de gases, né? Nós estamos aqui imersos num recipiente imenso chamado de camada atmosférica, em que nessa camada atmosférica eu tenho gás. Então é como se nós fôssemos então esse objeto dentro do recipiente repleto de gás. Então esses gases estão a todo momento colidindo com nós, né? E colidindo também com a superfície terrestre. Devido também, é claro, né? Esse gás está preso aqui devido a uma gravidade, né? Que puxa, vamos dizer assim, ou que mantém preso, né? Esses gases ao redor da nossa crosta terrestre, né? Formando essa camada que nós chamamos então de atmosfera. Igual está aqui mostrando essa figura, né? Então tem aqui que essas misturas gasosas, né, que a gente chama de atmosfera, vão realizar então uma pressão sobre a minha superfície terrestre, sobre os objetos que estão aqui. Isso não era tão unânime, tá? Algumas centenas de anos atrás, acreditava-se que na verdade o ar não tinha peso, e aí foi necessário que um filósofo, né, o Torricelli, fizesse alguns experimentos para poder mostrar que não, que na verdade o ar, né, tem peso, né, ele exerce uma força sobre nós. E o experimento que ele fez para comprovar isso, né, um experimento bastante famoso, né, envolve essa torre, esse tubo de mercúrio, né, em que ele pegou então um tubo de mercúrio, né, e embocou aqui numa tigela, né, numa vasilha também contendo mercúrio, e percebeu que apenas uma parte desse tubo de mercúrio descia, né, ou seja, normalmente se você pegar um copo de líquido e embocar isso em um líquido, mesmo sendo igual a ele, né, um copo de água, pega uma vasilha de água e emboco, essa água vai descer, né, e vai misturar com aquela água ali. No entanto, com esse mercúrio não foi o que aconteceu, né? Apenas uma porção dele desceu, o resto ficou dentro do tubo. Isso evidenciou então que realmente a atmosfera ela realiza um peso, ela realiza uma força sobre tudo que está, né, sobre a superfície da Terra, como era o caso do aquário. O mercúrio que estava dentro dessa vasilha, né, de Torricelli tinha, né, sofria aqui uma pressão atmosférica, né, e o que fazia com que o mercúrio então ficasse aprisionado aqui dentro do tubo, né? E aí então começou-se, né? Aí, apesar de, lógico, não foi aceito de forma tranquila, mas depois de um tempo eles foram convencidos de que realmente o ar tem peso, né? A gravidade, a atmosfera, né? O ar da atmosfera tem um peso e realiza uma força sobre a nossa superfície. E aí ele surgiu então nosso primeiro barômetro, né? O primeiro instrumento capaz de medir a quantidade de pressão em uma determinada unidade de área, tá? E aí acaba sendo a pressão daquele ambiente, né? É claro que Pascal, por exemplo, contribuiu para esse estudo do Torricelli, né, ao pegar esse seu experimento e aplicar ele tanto na base de uma montanha quanto em diferentes níveis, né? Conforme ele ia subindo montanhas, ele colocava esse barômetro, né, nessas superfícies mais altas e percebia que havia uma diferença de comportamento, né? De forma que conforme ele subia, a minha pressão diminuía, né? Ou seja, eu tinha mais líquido escorrendo para dentro do meu recipiente, da minha vasilha. Então, conforme ele subia, né? Deixa eu escrever, né? Essa minha necessidade de escrever. Então, Pascal, né? Lógico, pegou ali algumas montanhas, tá? Imagina que eu tenho montanhas. E aí, conforme ele montava esse experimento, né, na base da montanha ou em superfícies maiores, ele percebia que a quantidade de mercúrio que ficava dentro do meu tubo era diferente. Sendo que, quando ele montava aqui no alto da montanha, a quantidade de mercúrio que ficava aqui dentro do meu vidro diminuía, né? O que significava que a minha pressão reexercida aqui, né, do lado de fora era menor.
Então, ou seja, que essa pressão, né, desses gases da minha atmosfera, né, ou seja, uma pressão atmosfera, ela é dependente, né, da quantidade de gás que eu tenho aqui ao redor, né, desse ao redor da minha unidade diária, ao redor ali do local em que eu estou. De forma que quanto mais baixo, né, eu estou, mais próximo da crosta terrestre, mais gás eu tenho, logo maior vai ser a pressão que vai ser exercida sobre esse determinado ponto, né? Nós temos que imaginar, né, que aqui eu tenho, se a gente pegar aqui uma unidade diária, né, vou imaginar que aqui eu tenho uma unidade diária de 1 metro quadrado, e imaginar aqui um tubo, né, indo aqui até durante toda a minha atmosfera, né, imagina que aqui eu estou indo lá no final da minha atmosfera, tá lá né, enfim, até o limite da minha atmosfera. Todo esse volume de gás aqui dentro vai realizar uma pressão, né, sobre essa superfície, porque todo esse volume de gás está, né, pesando, está sendo atraído aqui, né, em direção ao meu centro da Terra, meu núcleo da Terra, logo realiza uma força sobre para baixo, né, que é descrito como uma aceleração, né, vamos lembrar que força, né, significa massa vezes uma aceleração, então a pressão ela pode ser definida também como sendo massa vezes aceleração dividido por área. Essa aceleração pode ser substituída por uma gravidade, aqui no caso, né? O meu gás atmosférico, então ele tem uma aceleração, né, para baixo aqui, e essa aceleração, né, a resultante dessa aceleração é chamada de gravidade. Então, repare que quanto maior for a massa desse meu gás, maior vai ser a pressão realizada por essa atmosfera. Então, quando eu estou no alto da montanha, eu tenho menos massa, né? Eu tenho menos gás ali, então eu tenho menos massa, então vou ter uma pressão menor, né? Mas conforme eu desço aqui na minha montanha, eu aumento o volume de gás ali, logo aumento essa massa, logo eu vou aumentar a pressão também sobre aquele determinado ponto, tá? Aqui são algumas unidades, né, de pressão. Então, a unidade, segundo o sistema internacional, né, vai ser Pascal, né? Então, minha unidade, quando tenho, né, uma pressão que a gente chama de uma atmosfera, né, que seria a pressão a nível do mar, tá? Ou seja, o ponto mais baixo da minha crosta terrestre, né, ou seja, a parte seca, né, do planeta Terra. Não tendo, né, ou seja, a nível do mar mesmo, né, bem como fala. Então, a unidade de pressão exercida aqui, né, a nível do mar, aqui no Brasil a gente usa muito a unidade ATM, né, de uma atmosfera. Isso equivale a 101, né, 1.325 pascais, né, que é a unidade do sistema internacional, que vai ter uma equivalência também a 760 mm de Hg, né, aqui no caso a unidade de medida utilizada lá pelo experimento Torricelli, e em homenagem a Torricelli nós podemos chamar também essa mesma quantidade de pressão de apenas 760 torr, né, esse torr vem do nome Torricelli, né, que foi o cara que fez esse experimento aqui, né, montou esse primeiro barômetro, que está representado aqui na figura, beleza? Pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho, né, sobre gases e sobre pressão. Na próxima aula a gente continua a discutir um pouco sobre gás, beleza?